Jornal Regional. E as informações da festa de São Benedito. São Benedito. Oferecimento: Eldorado Palace Hotel, Provale Telecom, Aquário de Aparecida, Santuário Palace Hotel, Laua Imóveis, Coroa Santo Hotel. São Benedito, dentre todos. Mas é semana para lá de especial aqui no Jornal Regional, destacando os trabalhos das comissões da festa de São Benedito, pessoas que de forma voluntária se dedicam para que essa festa possa acontecer em diferentes frentes. E hoje é a vez de destacarmos o trabalho da Comissão Histórica, que faz um trabalho de resgate histórico, de preservação de memória, de valorização da cultura também por meio da festa de São Benedito. Quem está aqui com a gente hoje ao vivo nos estúdios é a Maria Regina, professora que também atua nesse trabalho de coordenação da Comissão Histórica. Maria Regina, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, a alegria é minha de mais uma vez estar aqui, né, com vocês, e nós fazemos parte, a comissão que nós estamos é uma comissão nova, né, que é a Comissão Cultural da Festa de São Benedito. Né? Então, esse ano é uma comissão assim que é a primeira vez que está surgindo dentro da festa de São Benedito. E é um trabalho que a gente faz questão de ressaltar, destacar, porque a festa, além de ser uma história de preservação de fé, de memória, de história, é também uma expressão cultural muito rica. E também quem está com a gente, faz parte também desse trabalho da comissão, é o Padre Vanderlei Souza, missionário redentorista, diretor da Rádio Aparecida e da Rádio Pop, que também atua nesta comissão da festa de São Benedito. Padre, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao Jornal Regional. Bom dia. Obrigado, Eduardo, bom dia, queridos ouvintes aí da Rádio Aparecida, estamos juntos nessa, e como a professora Regina diz, essa comissão cultural histórica, ela tem uma importância muito grande para o contexto da festa. É claro que a festa ela é religiosa, é a festa da tradição religiosa, mas ela comporta muitos elementos. A gente fala, são muitas camadas para chegar até esses 3 últimos dias, né? Então, essa comissão, ela cuida disso, desses aspectos outros, onde a festa conversa com diversos elementos, com diversas realidades do Vale do Paraíba e de outros lugares que vêm também nas representações das congadas. Isso é muito legal, né, Maria Regina, porque é um trabalho muito bacana de valorização cultural, né? Como tem funcionado, como você disse, uma comissão, uma frente nova também dessa valorização cultural, como tem funcionado esse trabalho da comissão. Sempre existiram essas pessoas que integraram a festa, que tinham esse cuidado com a preservação da história, mas agora também de forma organizada, enquanto comissão, isso também traz e agrega um valor muito importante também para a festa, para esse cuidado, para esse carinho. Com certeza, é muito importante, né? Principalmente quando a Maria Rita, né, e o padre André nos convidou, a Pastoral Afro, para estar trabalhando junto dentro da festa de São Benedito. Então, assim, a gente teve esse cuidado, essa ideia de trabalhar falando um pouco, mostrando a fé, né, desses congadeiros que vêm para Aparecida, falar um pouco sobre o Moçambique, a congada, para que as pessoas possam entender, né, e ver o quanto a demonstração de fé desse povo que vem agregar a nossa festa de São Benedito, né? E tem sido também um processo de condução muito produtivo e frutuoso, né, Padre? Esse processo de condução dos trabalhos junto à comissão e também junto à Pastoral Afro, como o senhor tem vivido também esse momento aqui junto à festa de São Benedito. Desde que eu comecei a acompanhar, né, a Pastoral Afro e foi tudo junto, né? Rádio Aparecida, Rádio Pop, integrar-me a esse horizonte todo cultural, religioso de Aparecida. O que eu percebo, Eduardo, é exatamente isso, né? O trabalho das comissões da festa, ele favorece para que a festa de São Benedito tenha esse brilho, que ela já comporta, são 117 anos realizando, ela já comporta isso. Nada subsiste há tanto tempo se não tiver um peso, se não tiver uma estrutura, né? Se não tiver uma base bem sedimentada. Essa base está na fé,
dos devotos, está na fé das comissões, das pessoas que fazem parte. Tem pessoas das comissões, das diversas comissões. A gente, nesse levantamento que a gente vem fazendo, né, com a comissão histórica, a comissão histórica e cultural são dois braços, né? A comissão histórica que cuida, que tem trabalhado muito com a questão do registro histórico, né, o lançamento dos livros, que vai falando a história dos reis, vem contando essa história de São Benedito. E a comissão cultural, que é essa que a gente tem integrado junto com a Pastoral Afro, que é, dentro da história, está passando elemento que é importante para uma cultura, para uma religiosidade, para uma identidade de um povo. Então, como é que isso tudo está sendo integrado àquele elemento festivo que é mostrado pela comissão histórica? Então, a comissão cultural, ela vem trabalhar isso, né? Esse olhar para dentro daqueles elementos que estão ali presentes e como eles conversam há tanto tempo com a realidade. Então, assim, a Pastoral Afro, por ter essa percepção, né, de trazer a discussão, trazer ao olhar a valorização das heranças africanas no Brasil, afrodescendentes, né, não africanas, mas afrodescendentes. Então, a Pastoral traz isso dentro de um diálogo com a Igreja Católica. Como o catolicismo brasileiro, ele tem esta grandeza, tem essa riqueza formada pelos afrodescendentes que aqui chegaram, nossos ancestrais. Não só o catolicismo brasileiro, mas assim, o cristianismo na sua origem, né? O cristianismo na sua origem, ele tem elementos da cultura afro-negra muito grandes, que muita gente nem conhece, muita gente nem sabe que boa parte dos santos padres da igreja, os grandes escritores, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, eram negros, eles não eram europeus, eles eram daquela região de Argélia, Mauritânia, sabe, a região preta mesmo da África. Então eram homens pretos que falavam da sua experiência do encontro com Jesus ressuscitado através da tradição da igreja, como essa herança chegou até eles e como eles transmitiram. E os nossos mantenedores das culturas populares, como a Congada, Moçambique, Catopê, Caboclinhos, que tudo isso faz parte da parte cultural, né, cultural religiosa da festa de São Benedito. Essas pessoas trazem heranças que remontam a antes do cristianismo. Antes de chegar a palavra Jesus na África, chegou a experiência de Deus. Deus está além da cultura, Deus está além do conhecimento racional humano. Então, essa comissão cultural traz isso, como esses elementos conversam, dialogam, se integram e, de uma maneira muito bonita, eles trazem a festa, trazem o respeito, trazem a oração ao santo que é homenageado, que é São Benedito. E existe um aspecto muito interessante, né, Regina, em termos também dessa atuação conjunta, né? Como o Padre Vanderlei citou, a parte cultural, também a comissão histórica, com a Cidinha, o Maurílio e as demais comissões. Temos particularidades da festa de São Benedito que remontam a tradições culturais muito intensas. E é um trabalho de estudo muito grande que tem que ser feito pela comissão também para poder chegar nas raízes dessas tradições e ajudar também nesse processo de preservação e de levar essa cultura para mais pessoas também, para que mais pessoas possam conhecer e entender as raízes de fato de onde vêm as nossas tradições da festa de São Benedito, né? É isso mesmo. E a gente parte desse pressuposto, né? Porque a gente precisa cada vez mais ter esse olhar, né, diferente para a festa de São Benedito, né? E aí, com a exposição, a gente percebe que cada comissão, o amor que cada comissão tem. Por exemplo, a comissão das congadas, a maneira com que eles tratam os congadeiros, né, quando chegam, né? Então, é muito bonito e muito gratificante a gente participar das comissões da festa de São Benedito. A gente falou até com a Madinha essa semana aqui, por exemplo, no Jornal Regional, ela ficou até emocionada, porque são muitas histórias, né? A gente imagina qual outra expressão no Brasil que consegue reunir mais de 140 grupos de congadas numa mesma festa. Não existe, né? É uma coisa única a nível nacional e até uma referência internacional também, né? Realmente, a nossa festa de São Benedito, acredito que no Brasil e no mundo não tem essa demonstração, né, do amor tanto por São Benedito
e também, né, pela essa, a gente pode dizer, essa parte cultural, né? Porque é muito grande essa cultura que nós temos na nossa festa de São Benedito. E muitos aspectos pontuais também que vão expressando essas formas de expressão cultural. A congada, como a gente falou, a questão dos doces também, as decorações que são utilizadas, os adornos, os adereços, são questões muito específicas que remontam também a essa questão da tradição da festa de São Benedito, né? A tradição da festa de São Benedito não tem nem o que a gente falar sobre ela, né? É muito, muito importante, muito bonita, né? Ela ressalta muito a cultura do nosso povo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco também sobre a exposição, fazer esse convite para você que está nos acompanhando. Nossa, tem novidade, exposição, em primeira mão também, para a gente trazer Rádio mais Pop detalhes. dando um furo de reportagem na festa de São Benedito. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Agora Ao Regional. E as informações da festa de São Benedito. Miami, São Benedito. Oferecimento: Eldorado Palace Hotel, Provale Telecom, Aquário de Aparecida, Santuário Palace Hotel, Laua Imóveis, Coroa Santo Hotel. Miami, São Benedito, dentre todos o primeiro, és meu santo padroeiro. Festa de São Benedito 2026, hoje aqui no Jornal Regional, destacando também esse trabalho de preservação cultural, histórica, valorização. Quero agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes internautas, o Tiago Rocha, lá da cidade de Lorena, participando aqui com a gente, dizendo que excelente entrevista, parabeniza aqui também, especialmente quando o padre citou as origens africanas, origem negra dos santos, que isso pode e deve ser cada vez mais explorado. E é uma história que muitas vezes é pouco conhecida, né, padre? Na verdade, assim, ela não é nem conhecida, ela é totalmente desconhecida, porque eu sempre falo assim, o filtro com que a gente conhece a história é o filtro que nos é oferecido, né? E a gente acaba tendo um olhar histórico sobre toda a dinâmica cristã, muito a partir daquilo que os escritos oficiais nos ofereceram. E hoje o campo de pesquisa da teologia, o campo de pesquisa da história, da eclesiologia, ele tem buscado exatamente qual é a identidade do cristianismo, qual é a identidade, como é que essa identidade se formou, né? Não houve um salto automático de Israel para Portugal, por exemplo, que é o catolicismo que a gente recebe, né? O catolicismo, o cristianismo português. Os israelitas não saíram, né? Os discípulos de Jesus não foram para Portugal. Agora, como é que chegaram a Portugal? Como é que essa mensagem chegou? Que caminhos ela passou, né? Muita gente pensa que o cristianismo, na sua origem, ele começa em Roma. Não, o cristianismo, na sua origem, ele começa na Nigéria. É a partir dali da Nigéria que vai subindo até chegar no continente. Porque vamos pensar concretamente, vamos ser racionais, né? Roma era ameaça aos cristãos, né? Como é que uma instituição que te ameaça, você vai para lá? Quando Roma aceita, né, com Constantino, todo aquele processo, o cristianismo africano já estava rodando há muito mais tempo, né? Então, assim, o filtro que veio é o filtro romano, a tradição romana, mas assim, não é o todo, né? Os escritos dos santos padres e a própria identidade deles. Então, assim, são questões que a gente vai construindo, vai reconstruindo, na verdade, porque a fé cristã, ela não é um dado ideológico, ela é uma experiência, e uma experiência no concreto. Eu gosto muito daquela expressão bíblica, o verbo se fez carne e habitou entre nós, de São João, né? Prólogo de São João. E aí a pergunta que eu faço é, qual é a cor da carne do verbo? É a cor do todo ser humano. Onde está um ser humano, ali Deus está presente. Onde está um batizado, ali está o Espírito Santo de Deus. Então o verbo se faz carne, na carne do Eduardo, na carne do Pio, na carne da professora Regina, na carne do padre Vanderlei, em nós seres humanos que o verbo de Deus se faz presente a partir do batismo, é claro. O verbo se fez carne em Jesus, originalmente, mas o próprio Jesus diz, olha, eu vou dar a vocês o meu espírito, o meu sopro, a minha vida. Então, a partir dessa experiência que eu vou revelar quem é Jesus Cristo para o mundo. A partir do lugar que eu estou, a partir das experiências que eu tenho. Então, quando a gente fala da festa, né, falar toda essa dinâmica espiritual, toda essa dinâmica cultural que a festa de São Benedito traz, é a fé cristã dialogando com o povo, com a sua alegria, com o seu jeito de ser, de celebrar,
quando as congadas chegam aqui, a forma de os congadeiros reverenciarem o santo no altar, reverenciarem Nossa Senhora, eles não entram na igreja como se estivessem entrando numa praça pública de qualquer jeito, como se estivessem correndo para pegar o metrô. Eles entram na igreja com aquela consciência de Moisés diante da sarça ardente, tirando os pés, os sapatos, as sandálias dos pés, porque ali é um terreno sagrado. Inclusive, alguns grupos, eles têm a tradição de tão respeitoso é o lugar sagrado que eles não saem da igreja dando as costas para o altar. Eles saem da igreja de costas para a porta de entrada, de frente para o altar, porque ali é o lugar sagrado por excelência, é onde onde o verbo de Deus se faz presente para nós na Eucaristia. Eu acho bonito quando eu vejo os congadeiros durante a celebração eucarística, na hora da consagração. Gente, é uma atitude de adoração tão bonita, tão grandiosa. Aí eu sempre, quando eu posso, dei a oportunidade, eu peço para eles, agora é hora de vocês louvarem Jesus presente aqui, tocando seus tambores, cantando seus cantos, porque é isso, né? É a forma como nós encontramos para perceber Deus atuando na dinâmica da igreja, que não é um filtro só, são vários filtros, e a gente tem que aprender a olhar esses filtros diferentes e não ficar insistindo no único filtro, porque historicamente não se sustenta mais você manter um olhar europeizante da vida, da cultura, do ser humano. Não comporta mais. É inteligente que esse olhar europeizante seja desconstruído. E a gente tem que fazer esse processo também aos poucos, né, Regina? É um processo, uma construção, como o padre disse, né? Até a questão das congadas, desse respeito, até uma reverência como o reconhecimento da realeza que ali está, né, padre? Exatamente. A gente tem essa construção dos grandes reinos africanos também, a expressão disso nos grupos, né, de congadas, de Moçambique, a reverência à realeza do sagrado que ali está também, né? É o nosso Rei Jesus Cristo, nossa rainha, a congada tem essa identidade, sabe? Ela tem essa expressão. Nossa Senhora é a nossa rainha, sabe? É nossa. É bonito de ver isso. Nós celebramos, né, Nossa Senhora Rainha do Céu, toda vez que a gente reza os mistérios gloriosos do terço. O quinto mistério é: meditamos, contemplamos Nossa Senhora coroada Rainha dos céus e da terra. E quantas pessoas se esquecem disso? O congadeiro jamais. Com certeza. O congadeiro, sempre que ele olha para Nossa Senhora, ele olha com esse olhar reverente. E é bonito de ver. É bonito de registrar, é bonito de trazer isso. Viver é mesmo, bonito, né? de mostrar para as novas gerações que esses valores estão aí presentes, que é o que a exposição esse ano pretende, né? Com certeza. A gente já chegou aqui na onde eu queria, no spoiler também, né, Regina? Que é um trabalho pode falar, Regina, como é que é? Já pode falar da exposição? Por favor, né? Por favor, para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes internautas também esse convite, né? Porque como a gente está falando, é um trabalho que não vai acontecer da noite para o dia, todo esse conhecimento, essa aproximação, foram anos, décadas de uma realidade da gente saber a verdade apenas por um viés. E agora, trazendo esse olhar da Comissão Cultural também, a exposição desse ano vai propor uma forma muito bonita dessa expressão cultural. O que você pode adiantar para a gente também? O que já pode ser revelado para os nossos ouvintes internautas? O que é segredo não, tá? Aqui para a gente em primeira mão. O que é segredo tem que ir lá para ver. A Rádio Pop vai dar até chegar na porta. Até a cortina vai na porta. Fazer da cortina aquele caminho dentro, ali. Ou aquele caminho que vai ser feito. Ter que ir lá o pra que vamos ver. escutar, o que vamos ver. Viver esse apreciar. espetáculo. Falou tudo, Du? Você falou tudo. A exposição será uma exposição vivencial. Nossa, e como, né? Vai todo ao encontro, né, da fala do padre Vanderlei, né? Essa expressão de fé do povo negro, né? Aqui na festa de São Benedito. E a nossa exposição ela vai chamar Ginga, no Batuque da Fé, a Memória Ginga. Esse é o tema da nossa exposição. Então, assim, não vou adentrar muito, né, no que vai ter, né? Mas contar algumas coisas que estarão lá. Nós vamos montar essa exposição. Ela foi pensada mesmo nessa demonstração de fé do povo negro, né? Porque se a gente for perceber, a maneira com que a gente professa a nossa fé é uma maneira diferente, né? Às vezes, como o padre Vanderlei acabou de dizer, né? Eles vão
Europeizando, né? Isso, gente. Tem hora que a minha língua trava. A fé do povo brasileiro. E aí a gente percebe que o Brasil ele é diferente, gente. Não tem como a gente demonstrar uma fé como os europeus. Professar uma fé como os europeus, porque nós somos um povo diferenciado. E é isso que a gente quer mostrar dentro dessa exposição. E aí a gente vai ter, além, né, de, como todo ano, a exposição dos santos, São Beneditos, que foi aí feito pelas escolas, né, pela parte da educação de Aparecida. Nós vamos ter alguns instrumentos, falando um pouco mais sobre os instrumentos que são utilizados tanto na Congada quanto no Moçambique. Nós vamos ter algumas músicas de Congada, alguns depoimentos de alguns congadeiros, que nós entramos em contato com alguns congadeiros e eles fizeram um vídeo falando sobre, né? E... gente, o resto vai ter que ir lá para ver. Eu não vou dizer de quem eu ouvi, da onde eu ouvi. O passarinho me contou, não vou falar a cor do passarinho. Mas eu vou trazer aqui a provocação também. De que vai ser também uma experiência de imersão, no sentido de ter o contato visual, mas também auditivo, de ver as cores, as texturas, os materiais que ali vão estar. Estou no caminho certo? Sim, vamos dizer assim, Edu, vai ser uma imersão. Vestir a farda do congadeiro. A exposição possibilitará que cada visitante vista a farda do congadeiro, e naquele ambiente de música, de entrevistas, a gente vai ter um espaço com vídeo mostrando alguns elementos, né, culturais, tanto da festa São Benedito aqui em Aparecida, quanto de outros lugares também. E a gente vai ter esse espaço também da pessoa vestir a farda. Literalmente, sim, a pessoa vai se sentir um congadeiro, não apenas um visitante de um espaço, mas alguém que vem aqui para se reconectar com esta tradição, com esta espiritualidade. Aqui em Aparecida são 117 anos. Guaratinguetá tem o quê? 100 e... Não, 200. A cavalaria 200, esse ano, 300 anos da cavalaria. 300 anos de São da Gonçalo e São Benedito. A Irmandade de São Benedito veio um pouco depois, 200 anos 200 e um pouco coisa, mais. Ou seja, reconectar com essas histórias que são ancestrais. Reconectar mesmo com essa fé, com essa expressão cultural que é muito bonita e muito respeitosa. Eu sempre gosto de insistir nisso, que ela é respeitosa, não é uma fé de bagunça. A Congada não entra na igreja para bagunçar, ela entra para louvar, para agradecer, para pedir. Eu lembro de um fato acontecido comigo no primeiro ano, quando eu cheguei aqui em 2024, foi na segunda-feira, após encerradas, né, as Congadas terem ido embora e tudo mais, eu fui ao santuário. Não foi na segunda, foi na terça-feira de manhã. Eu fui ao santuário, lá em cima na igreja, Nossa Santuário Nacional. Eu estava sentado ali, olhando para Nossa Senhora, rezando, e de repente eu comecei a escutar o barulho da gunga, soando pelo santuário. O santuário em silêncio, né? Aquele barulho foi ouvindo, e eu olhava assim para os lados, não enxergava, porque o congadeiro estava lá no início. Ele fez o mesmo percurso que as congadas fazem quando vão visitar a Nossa Senhora, só que ele fez sozinho. Era um homem só. E assim, na hora eu não tive intuição de registrar, de filmar, de fotografar, não. Eu só fiquei ali, escutando o barulho da gunga, vendo ele passar e rezando. Falei, nossa senhora, que maravilha, né? Teu filho que vem te agradecer, né, mãe? Por mais uma vez poder ter estado aqui, ter feito a viagem, pedir para rezar, para ir embora. Depois eu conversei com ele exatamente, aquilo que eu rezei foi o que ele foi fazer, né? Ele foi agradecer pela viagem até aqui e foi pedir pelo retorno deles, que eles estavam viajando de manhã. E dali ele foi para o ônibus e eu fui para casa e fiquei com essa imagem. É isso, né? A festa de São Benedito, ela traz esses elementos, oportuniza que a pessoa mergulhe de fato. E a exposição vai oportunizar isso, né, Regina? Com certeza. De forma cultural, de forma lúdica. E então, assim, lá fora e dentro da igreja está acontecendo a parte religiosa, a cultural religiosa, e lá na exposição a parte cultural, histórica, experiencial. Vai ser uma experiência de imersão total. E durante toda a festa, então, a partir do final de semana também, a exposição aberta é ali no espaço conhecido aqui em Aparecida, o espaço do Poupa Tempo, né? Exatamente. A exposição será aberta amanhã, sexta-feira,
após a missa das 19 horas. Fica o convite para todo mundo participar também desse momento da abertura, né? Ah, com certeza. Vai ser muito bonito, né? Principalmente, a gente vai abrir sexta-feira, né? Que é amanhã, às 8 horas, após a novena. Mas o sábado será o dia inteiro. Domingo também o dia inteiro. Então, tá convidado todo mundo. Até segunda. Acho que até às 9 horas. 9 horas da manhã. Perfeitamente. Aproveitando também, eu já queria, a gente vai acompanhar durante todo o final de semana, mas queria que o padre comentasse um pouquinho também sobre um outro momento muito especial da festa de São Benedito, uma tradição que é muito querida também pelos devotos, pelos congadeiros, que é a Missa Conga no domingo. É uma celebração muito especial para a festa. Esse ano o senhor vai presidir essa celebração também. Como é que está a expectativa para esse momento, padre? O que está sendo preparado? Então, essa Missa Conga, ela é um momento muito bonito, porque são vários grupos. Até então, são mais ou menos 141 grupos de congadas já inscritos para participar da festa. Esses já inscritos, sem contar uma boa parte que ainda vai chegar, alguns grupos que chegam, passam um dia e não todo o período. Então, assim, a gente tem expectativa de muito mais, né, grupos aí, podendo chegar até 180 grupos de congadas. Então, esse momento, no domingo, às 9 horas da manhã, que acontece a Missa Conga na praça, eu vejo assim, um momento apoteótico da festa, né? Um dos apoteóticos momentos da festa, que o outro é a grande procissão, onde traz todo esse elemento integrando aí tradição, cultura, realidade de Aparecida, processo de transformação, realidade da igreja, a igreja que nos convida a esse caminhar juntos, né? A sinodalidade como uma marca da igreja do século, agora que nós estamos vivendo, né? Século 21 para 22, que seja uma igreja de fato sinodal. Então, a missa de domingo, ela traz esses elementos. É o grande momento de ação de graças. É a hora que todos os congadeiros, que todos os visitantes, os devotos de São Benedito, juntos ali na praça, elevamos a Deus esse grande louvor. E nesse domingo, muito especial, é o dia da Divina Misericórdia, né? Essa devoção instituída pelo Papa João Paulo II, e que fala exatamente disso, do amor carinhoso, do amor enlouquecido amor de Deus para com cada ser humano. A Divina Misericórdia nos atinge onde nós estamos, com os desafios que nós vivemos. Então a gente vai poder celebrar tudo isso no ritmo, com as músicas, com a dança, com o estilo congadeiro de ser. Com certeza, fica o convite para quem está nos acompanhando participar também no domingo desta grande celebração ali no espaço também da Praça de São Benedito, para que você também viva essa experiência de fé e de devoção. Maria Regina, muito obrigado pela participação, pela presença aqui conosco, parabéns por esse trabalho da Comissão Cultural, Histórica, também da Pastoral Afro, e seja sempre bem-vinda aqui aos microfones do Jornal Regional. Obrigada, eu que agradeço. Viu? Padre Vanderlei, muito obrigado pela presença, agradeço. Final de semana a gente vai também conversar bastante, né, na cobertura aqui intensa da Rádio Pop, da Rádio Aparecida, mas desejar muito obrigado, parabéns pelo trabalho também realizado. Obrigado, Edu. Obrigado, Regina, por ter esse momento dedicado às suas diversas afazeres. A Regina também é pintura, tá? Ela fez, aliás, nessa dos furos, semana... um dos furos da Rádio Pop, que nós vamos ter algumas pinturas da Maria Regina lá na exposição de São Benedito. Então, assim, é uma coisa bonita de trazer. Então, agradecer a você, Regina, com tantos trabalhos, ainda ter dedicado esse momento aqui. Edu, estamos juntos aí. Padre André, um abração para você, Maria Rita da coordenação, Sandrinha e Selminha, os reis desse ano. Através de vocês, a todas as comissões, a gente quer mandar um grande abraço e dizer, estamos juntos. E a partir de hoje começa a parte cultural, né? A parte externa da festa. Até então foi a novena com a missa. Hoje acontece a missa. E hoje a participação da Pastoral Afro na celebração, né, Regina? A Pastoral Afro, Grupo da Níbia, né? Grupo da 7 horas da noite. É um dos momentos que a gente já vai começando a perceber essa chegada da negrada ali na festa de São Benedito, né? E essa grande confraternização, né? Diante do altar de Nosso Senhor não tem tonalidade de pele, tem coração. Nós somos diferentes, nós rezamos diferentes, mas o coração tem que ser o único, focado naquilo que Jesus nos ensinou. E quem não sente com o coração de Jesus, tem que se perguntar se de fato é cristão, né? Se de fato está ali. Quem se fecha ao outro, quem se fecha ao diferente, quem se fecha à expressão de fé
que não é o seu jeito de ser, mas que é cristã, tem que se perguntar de fato se é cristão ou se é ideológico. Com certeza. A festa São Benedito, ela é democrática. Esse convite para a gente também fazer essa experiência. Quero agradecer, tem bastante gente participando aqui, o Kleber Almeida parabenizando pela entrevista, o Sérgio Leite também, José Antônio Rezende, a Débora Campos, William Davi, Nelson Torres, Wesley Antônio, Dácio Tostes Júnior, Afonso Mota, Roberto Carlos da Silva. Muito obrigado a todo mundo que está deixando seu comentário aqui com todo carinho também.